Michael Jackson fans can rest a little easier. The superstar was unexpectedly released from Broadmoor Memorial Hospital in Los Angeles this afternoon. Jackson had suffered second and third-degree burns to the back of his head last night during the filming of a glittering TV commercial. A hospital spokesman said today's release came because Jackson is apparently well enough to go home. Doctors earlier had said that he'd be hospitalized for several days. Jackson is out of the hospital tonight. He was unexpectedly released. Earlier, doctors were saying Jackson would have to stay in the hospital for several days. Naquele começo dos anos 80, o Michael Jackson não era só um cara muito famoso, ele era realmente um fenômeno. Quando o Thriller saiu, lá em 1982, ele transformou o clipe em cinema e virou assim uma grande obsessão mundial. Em muito pouco tempo, o álbum estava quebrando todos os recordes possíveis, vendendo mais de 1 milhão por semana, ganhando 8 Grammys numa só noite, dominando a televisão, o rádio, as lojas e, claro, os muitos palcos por aí. Michael Jackson virou o cara mais famoso do planeta, com um poder de influência que era comparável a grandes líderes mundiais. E claro que com esse sucesso todo, não demorou para que as marcas começassem a disputar no tapa o direito de associar a imagem delas a ele. O Michael virou uma grande marca que vendia qualquer coisa só dando um aceno. E as empresas acabaram entendendo muito rápido, se ele encostasse num produto, aquilo ali ia virar ouro. E foi aí que começou uma nova fase na carreira dele, a era dos comerciais. Eram assim grandes produções milionárias com roteiro, com figurino, coreografia e até direção de cinema. Um jeito novo de fazer propaganda, com tudo muito grande e exagerado, exatamente como tudo nos anos 80 era, onde o artista era parte do espetáculo. Com isso tudo, quando a gente olha no calendário para o dia 27 de janeiro de 1984, o mundo inteiro já sabia quem era o Michael Jackson. Mas esse sucesso todo ia acabar machucando o Michael literalmente. The 25-year-old star was hurt last night when fireworks being used in the filming of a TV commercial ignited his hair. Jackson suffered second and third-degree burns to his scalp, and he may need reconstructive surgery. No meio daquele monte de contrato de propaganda, uma marca em particular tinha acabado de fechar um contrato histórico com o Michael e com os irmãos dele. Quem apareceu com o maior cheque na época foi a Pepsi. E eles não queriam só anunciar um refrigerante, eles queriam vender atitude e cultura pop tudo ao mesmo tempo e associados ao Michael Jackson. A Pepsi veio com uma proposta de nada mais nada menos do que 5 milhões de dólares, o maior acordo publicitário com o artista até então. Uma jogada que unia a marca de refrigerante com a família mais famosa da música, numa época em que o consumo adolescente estava em alta e a briga entre a Pepsi e a Coca-Cola estava no ápice. Hoje talvez você não tenha noção da guerra que a Pepsi arrumou com a Coca-Cola, que já vinha assim de anos, mas naquela época a briga entre as duas marcas era gigantesca, era uma corrida de mercado ombro a ombro. A Coca-Cola já era consolidada, já tinha muita tradição, nome forte e até era meio que onipresente. E a Pepsi queria o contrário, a marca queria ser ousada, queria ser mais inventiva, mais moderna. E para isso eles precisavam de um rosto que representasse essa nova geração. A proposta era, se a Coca-Cola era o refrigerante dos pais, a Pepsi meio que ia representar o refrigerante dos filhos. E ninguém encarnava melhor essa virada de chave na época do que o próprio Michael Jackson. E por tabela, a família toda, os Jackson 5. O marketing da Pepsi viu uma grande oportunidade, transformar um ídolo pop num símbolo da marca deles. Assim nasceu aquele slogan famoso, Choice of a New Generation. E eles não queriam só vender Pepsi, eles estavam tentando vender um conceito de futuro. E esse futuro, lá em 1984, ia ser personificado pelo próprio Michael Jackson. O plano era rodar 2 comerciais com os Jacksons e com o Michael, e claro que ele ia ser o centro das atenções. Um deles ia ser filmado num show falso lá em Los Angeles, com 3 mil figurantes de plateia
e um grande espetáculo pirotécnico ia simbolizar esse novo fogo da juventude americana. E assim, né? Ironicamente, não dá pra dizer que esse comercial não explodiu de verdade. A cena tava lotada, 3.000 figurantes gritando como se fosse um show de verdade do Michael Jackson. A Billie Jean entrou, só que com a letra modificada pra caber no comercial. O Michael apareceu no topo da escadaria com uma sombra bem brilhante, exatamente como a equipe queria. O lance era assim, enigmático, magnético e gigante. Era a sexta tomada da mesma cena, e foi justamente nessa tomada que as coisas acabaram saindo do controle. O diretor Bob Gilroy não estava muito satisfeito com a posição em que o Michael apareceu nas gravações anteriores. Aí, ele pediu para ele esperar mais um pouco no topo da escada, que perigosamente era mais perto dos fogos. O cara queria que a silhueta dele aparecesse só depois da explosão, como se ele tivesse sido meio que revelado pela fumaça. Ele pediu pro Michael que ficasse um pouco mais tempo lá, porque a ideia era parecer que tudo era mais majestoso. Só que isso aí também colocava ele perigosamente perto das explosões de magnésio que faziam parte do efeito especial. E aí, cara, a explosão veio mais forte mais cedo do que nas outras tomadas. Veio um clarão absurdo e depois um monte de faísca que era bem maior do que tinha sido planejado. O público gritou assustado e no meio daquele palco todo iluminado, o Michael Jackson, sem perceber, tava pegando fogo. Literalmente. A faísca bateu direto no cabelo dele, que estava cheio de produto químico inflamável. Como assim? Ele estava muito concentrado nos passos que ele tinha que fazer, nos movimentos que foram ensaiados até o último detalhe. O Michael era um cara muito perfeccionista. Ele nem percebeu o que estava acontecendo com ele mesmo. Ele só sentiu quando ele deu uma rodada. Aí o fogo já tinha consumido a parte de trás do couro cabeludo dele. Aí ele tentou apagar com as mãos e gritou pelo irmão dele. A equipe correu até o Michael, jogou um casaco em cima para poder tentar conter as chamas, bateram na cabeça dele para tentar abafar o fogo, mas o cabelo do cara já tinha desaparecido. A fumaça saía dele como se a cabeça do cara tivesse em brasa. O público achava até que ele tinha sido baleado, que o Michael tinha morrido no palco. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. A produção, sem saber como controlar toda aquela situação, dispensou todo mundo meio que na correria. Uma das figurantes que era comediante, a Cat Griffin, disse que só entendeu o que realmente tinha acontecido quando ela chegou em casa e viu a notícia pela televisão. A direção queria que ele aparecesse na fumaça, e de fato ele apareceu mesmo, mas não como era previsto, porque ele apareceu literalmente pegando fogo. Era pra ser só mais uma cena bem estilosa no comercial, mas virou um acidente que ia marcar o Michael Jackson pra sempre. O Michael teve queimadura de segundo e de terceiro grau no couro cabeludo, ficou com uma parte do crânio exposta e sentiu muita dor, cara. Ele foi levado primeiro pro Broadman Medical Center, especializado em queimaduras. Os médicos lá disseram que ele teve muita sorte de não ter o rosto dele atingido, mas que ele não teve sorte o suficiente para escapar da sequela. O cabelo dele ali nunca mais cresceu direito. Ele precisou fazer várias cirurgias para tentar reconstruir o couro cabeludo e usou peruca, implante, chapéu pro resto da vida para esconder a cicatriz física, que também era emocional. O pior de tudo foi a dor e o que veio junto com ela, os remédios. O Michael passou a colocar uma rotina de consumo pesada de analgésicos. O vício dele começou por isso. Vários sedativos para dormir e até morfina para dor. A dependência foi inevitável. E mesmo com a imagem pública intacta, o Michael por dentro estava começando a desmoronar. Na biografia Moonwalk ele fala disso. Ele disse que ficou em choque, que nem sentia direito, que ficou feliz de andar de ambulância com a sirene ligada porque era uma coisa que ele sempre queria fazer quando era criança. Mas ele também confessou que essas explosões estavam só a 2 palmos da cabeça dele, o que era assim uma grande negligência que quase matou o maior artista do planeta por causa de um take comercial. Quando o Michael saiu do hospital, ele estava numa cadeira de rodas. Todo mundo dizia que estava assim tudo sob controle, que aquilo ali não tinha sido nada demais. Mas a verdade é que os ferimentos que ele sofreu, cara, foram muito sérios. O couro cabeludo dele tinha sido queimado e a recuperação ia ser bem lenta, dolorosa e cheia de consequências que eram invisíveis pra nós. Só que o que mais mexeu com ele não foi nem isso. Foi ver gente tirando sarro do cabelo dele, fazendo piada com o Jerry Crew, que era um creme que ele usava, insinuando que esse creme é o que tinha pegado fogo. Ele disse que isso era mentira e que ele não ia ser tratado daquele jeito. E pra piorar, ele também se sentiu traído pela produção. O diretor Bob Gilroy contou depois que aquele acidente marcou o fim da parceria entre eles. Ele nunca esqueceu o que aconteceu naquele set e ainda jogou no ar que talvez
parte da culpa fosse das tensões entre o próprio Michael Jackson e os executivos da agência. Um dos caras da Pepsi, o Alan Potts, só conseguiu dizer que eles nunca quiseram que esse tipo de coisa acontecesse. O Michael chegou a ameaçar processar a Pepsi, mas no fim das contas eles toparam pagar $1,5 milhão a mais, além dos 700 mil que o Michael já ia ganhar pelo comercial. E com o dinheiro ele doou tudo pro hospital onde ele foi tratado. Com isso eles construíram uma nova ala de queimados que até ganhou o nome dele, Michael Jackson Burn Center. O Michael meio que quis transformar aquela dor toda que ele estava sentindo numa parada boa. E aí, com o tempo, vieram os efeitos colaterais invisíveis. As enxaquecas que nunca passavam, as mesmas visitas de sempre ao médico Warren de Klein, que dizia que o couro cabeludo dele simplesmente não cicatrizava direito por causa do lúpus que o Michael Jackson tinha. Teve também o uso de expansores de pele, que é uma técnica que envolvia inflar uns balões debaixo da pele para gerar um tecido novo. Esse procedimento aí era tão doloroso, mas tão doloroso, que ele passou a usar aqueles chapéus dele cada vez maiores para tentar esconder o inchaço que ele tinha. Em 1993, quase 10 anos depois, ele ainda estava fazendo cirurgia no couro cabeludo por causa desse episódio. Foi nesse mesmo ano que ele cancelou parte da turnê Dangerous e disse que estava tratando o vício dele em analgésicos. A imprensa ligou o vício às acusações de abuso, mas ele mesmo disse: "Me tornei cada vez mais dependente dos analgésicos desde a cirurgia reconstrutiva no meu couro cabeludo." O gatilho veio lá em 1984, da Pepsi. O resto foi só agravante. E mesmo com tudo isso, a imagem dele não parou de ser explorada. O acidente virou uma curiosidade assim, meio mórbida. O Eminem deu uma zoada nisso em Just Lose It. Alguns programas de humor fizeram piadas sobre isso. Gente que nunca sentiu uma queimadura fazia graça com o fato do cara tá usando peruca por causa disso. Pouca gente falava da dor, da agonia diária dele de ter que colar várias extensões no couro cabeludo, que doía só de existir. Mesmo assim, o cara seguiu. Ele apareceu em algumas fotos no hospital sorrindo, brincou com o fato de estar numa ambulância, visitou outros pacientes que também sofreram da mesma coisa que ele, distribuiu autógrafo, mas por dentro, aquela leveza acabou virando um peso. O acidente na Pepsi deixou muitas marcas sérias nele pra sempre. Foi nessa época, inclusive, que ele conheceu a câmera hiperbárica de oxigênio que, teoricamente, aceleraria a recuperação do corpo dele. Ele tentou comprar uma dessas até pra dormir. A primeira vez que apareceu uma foto dele usando uma dessas foi em 1986, e isso assustou todo mundo na época. Mas foi o próprio Michael Jackson que vazou essas fotos. Ele e o empresário Frank DeLeo armaram tudo com um publicitário de Hollywood chamado Michael Levine. A ideia deles era meio que gerar uma curiosidade. Tudo isso para chamar atenção pro Captain EO, um filme sci-fi escrito pelo George Lucas que ele ia estrear naquele ano. E assim, de fato, né, acabou chamando atenção, mas esse tiro meio que saiu pela culatra. A mídia pegou essa história, distorceu tudo e saiu dizendo que ele usava essa máquina para viver mais. Era uma manchete do tipo: o Michael quer chegar aos 150 anos. Segundo a mídia, o próprio Michael teria dito isso. Já tirei várias sonecas ali dentro e acordei como novo. Se eu cuidar do meu corpo direitinho, chego aos 150 anos. Depois o Michael veio a público falando que tudo isso era um absurdo e que ele tava morrendo de vergonha dessa história. Mas a verdade é que anos depois, lá em 1994, ele comprou mesmo uma câmera hiperbárica. O presidente da empresa que vendia essas máquinas, o Adrian Gray, confirmou tudo isso. Ele disse que o Michael procurou o hospital Brockton e eles venderam a câmera para ele. E ele instalou a parada lá em Neverland. Só que, segundo o próprio Gray, dormir nela ia dar muito ruim, porque ia dar excesso de oxigênio no sangue. Então, provavelmente, o Michael até usava a mesma câmera, mas só por umas 2 horinhas por dia. Com uma espécie aí de tratamento alternativo experimental. No final dos anos 2000, depois da morte dele, a autópsia revelou que o cabelo dele era ligado por cola industrial a uma peruca. O lugar da queimadura original ainda estava lá, ainda doía e nunca melhorou 100%. O acidente da Pepsi foi um divisor de águas na vida do Michael. Queimou uma parte da identidade dele que nunca mais voltou. Até aquele dia, ele já tinha feito uma rinoplastia aqui e outra ali, a primeira por causa de um nariz quebrado no ensaio e a segunda porque ele não gostou do resultado. Mas assim, nada que fosse muito fora do comum ou que chamasse muita atenção. O rosto dele ainda era bem familiar, ainda era o rosto do Michael Jackson. Só que depois desse acidente em particular aqui, muita coisa começou a mudar na vida dele. A dor física dele virou um grande vazio que começou a ser preenchido por um monte de cirurgia plástica. Esse acidente mexeu muito com a autoestima dele. O Michael passou a viver em função da própria imagem. Não por vaidade, mas por uma espécie de necessidade. A obsessão com a perfeição virou uma tentativa de voltar a se sentir inteiro. Só que quanto mais ele mexia, mais ele se afastava de quem ele era. À medida que o tempo ia passando, vieram mais cirurgias no nariz. 3, 4, 5, cada uma deixava o rosto dele mais afinado, mais simétrico, mais distante do que ele era lá no Jackson
Jackson's 5. As narinas diminuíram, a ponta afinava, a pele ficando mais esticada. Depois vieram os implantes no queixo, os retoques nos olhos, as bochechas redesenhadas e, claro, os procedimentos no couro cabeludo que ele fez durante anos para tentar reverter a falha causada pela queimadura. E no meio disso tudo aí, cara, nada era confortável. Apesar de parecer que é uma coisa só estética mesmo, só por vaidade, tudo que o Michael Jackson estava fazendo aqui doía de alguma forma, fosse física ou emocional. No fundo, talvez, ele achasse que cada cirurgia podia consertar o que tinha quebrado naquela explosão. O trauma dele era simbólico, era como se o acidente tivesse ativado uma insegurança mais antiga, uma sensação de que ele nunca era bom o suficiente, bonito o suficiente ou aceitável o suficiente. E cada ida no cirurgião plástico era uma nova tentativa de aprovação. Na época, a mídia continuou fazendo piada a cada mudança que ele tinha. Disseram que ele queria virar branco, que ele odiava ser negro, que ele queria parecer uma boneca. Pouca gente se perguntou se ele só queria parar de sentir aquela dor, ou se ele só queria voltar a se enxergar do jeito que ele se lembrava dele mesmo, ou se os vícios nos procedimentos eram uma tentativa de reconstruir alguma coisa que nenhum de nós podia ver, mas que tinha sido destruído naquela noite com a Pepsi. Dizem que nos bastidores o Michael desabava, que ele chorava com aquela maquiagem toda que ele tinha, que ele tinha muitas crises de autoestima antes de gravar um clipe, de fazer uma turnê, de entrar em alguma sessão de fotos. Em alguns momentos, ele se recusou até a tirar o chapéu que ele usava. O nariz dele, que foi tão operado, chegou a ter problemas graves. Ele teve que usar fita, prótese e até preenchimentos. No fim da vida, ele não conseguia nem mais respirar direito pelo nariz. Mas aquilo ali não era mais só sobre estética, era sobre ele não desabar totalmente. Cada cirurgia deixava marcas novas, físicas e emocionais. E mesmo assim, ele continuava tentando. Talvez porque ele achasse que um dia ele ia conseguir se olhar no espelho e ver alguma coisa que parecesse ele inteiro de novo. Só que essa paz nunca veio pra ele. A cicatriz que aquele acidente com a Pepsi deixou foi muito profunda. E nem o melhor cirurgião do mundo ia conseguir consertar a alma de um cara que foi queimado onde ninguém viu. Todo esse problema do Michael não era só uma questão de estética. É claro que o Michael tinha assim muitas inseguranças, era um cara que tinha muitos problemas de segurança, de confiança, de autoestima, principalmente por causa do tratamento que o pai dele deu pra ele a vida dele inteira. Mas chegou num determinado ponto, principalmente depois aqui desse acidente com a Pepsi, que talvez tenha sido até um gatilho pra ele emendar uma cirurgia plástica atrás da outra, porque virou uma desculpa pra ele poder fazer isso. O cara foi procurando um refúgio justamente nesse monte de cirurgia. Então, provavelmente, cara, as grandes mudanças estéticas que o Michael Jackson teve ao longo da vida, a maior parte delas veio principalmente por causa desse acidente com a Pepsi, que foi um grande gatilho pra ele. Mas boa parte dessa dor que ele sentia, apesar de ser muita dor física, era muito mais dor emocional. A busca do Michael Jackson pela perfeição física era muito mais uma questão de se encontrar numa certa zona de segurança do que necessariamente resolver alguma coisa física que ele estava vendo. Ele não conseguia se enxergar perfeito, muito pela cobrança que ele recebeu a vida inteira, mas também porque ele próprio buscava essa perfeição em si. Muito por causa disso, o Michael Jackson chegou onde chegou no fim da vida. Por isso, esse acidente dele com a Pepsi aí marcou demais a carreira dele. Você não acha? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!